Salve, salve, nação tricolor. Bom, pessoal, é o seguinte, né? Vamos falar um pouco de São Paulo e vamos falar um pouco de arbitragem, tá? A FIFA tá fazendo um pacotão de mudanças, tá? E a gente vai estar falando um pouco sobre isso. A gente vai estar falando também da arbitragem que foi escalada para essas semifinais do Paulistão. Vamos falar também desse jogo entre Curitiba e São Paulo, o que o Crespo deve fazer, tá? E vamos dar um pitaquinho aí sobre a questão política do São Paulo. Mas antes disso, gente, se inscreve no canal, deixa seu like no vídeo, segue a gente nas redes sociais e vamos falar de São Paulo. Primeiramente, vamos falar sobre esse pacotão de mudanças aí, né? Que a FIFA tá preparando para após a Copa do Mundo, que é a seguinte, tá? Hoje o VAR atua, vamos falar do VAR depois, mas primeiramente a FIFA quer colocar um limite de tempo para que o time bata o tiro de meta, né? O tiro de meta não, desculpa, o arremesso lateral, e que o jogador não possa mais desistir, pegar a bola e entregar para outro colega ali do time para bater o lateral. Pegou a bola, tem que bater o lateral e tem um limite de tempo, não pode ficar fazendo cera, tá? O outro ponto é falta, né? Ele vai fazer a cobrança rápida, ele não pode deixar para outro jogador bater. Pegou na bola, é ele que vai bater, então ele tem que, desde o início, pegar ali a bola e deixar ela pronta ali para bater a falta. Um outro ponto é para identificação por exemplo, de lateral, e aí é o que o VAR entra, tá? O VAR vai ser utilizado um pouco mais, que aí ele vai identificar decisões rápidas de campo. Por exemplo, tiro de meta. Não foi tiro de meta, bateu no jogador depois, e aí o árbitro marcou errado, o VAR vai falar assim, ó, não foi tiro de meta, bateu, foi escanteio. Aí beleza. Um outro ponto é lateral. Deu um lateral invertido, o VAR pode atuar e falar, não, o lateral é pro time São Paulo, né, pro Palmeiras, sei lá, entendeu? Então ele vai corrigir essas fases. E um outro ponto que é para cartão amarelo seguido de vermelho, né? No caso, quando o jogador vai receber o segundo cartão amarelo, o árbitro de vídeo pode entrar em ação, né, e tirar o cartão amarelo para que não tenha o vermelho. Então são essas atuações que o VAR também vai seguir, né? Então é mais ou menos essas mudanças que vai acontecer, o que eu acho sobre elas, tá? Vou ser sincero que me preocupa um pouco a questão do VAR, tá? Me preocupa um pouco com relação a tempo, né, de análise e tudo. Tudo bem que a FIFA fala que tem que ser decisão rápida, né? Mas vai estar ali o árbitro toda hora com o dedo no ouvido, sei lá, né? Então me preocupa um pouco essa questão. Com relação a bater lateral, essas questões, para o jogo rodar um pouco mais rápido, que essa é a intenção, né, da FIFA, eu acho legal essa medida, acho interessante, mas vamos ter que ver em prática aí. No início vai ser bem traumático, acho que para todo mundo, tá? Bom, comentem aí o que vocês acham, tá? A fonte é o R7, né? O Salve Espínola que passou essas informações aí, né? Ali no R7, então comentem aí o que vocês acham sobre isso. Bom, com relação agora à arbitragem que está escalada para apitar as finais, né? Não só a semi, mas as finais, são 4 árbitros: Daiane Muniz, Gandan-San, o Rafael Klaus, né? O Klaus e a Edna, né? Então esses árbitros vão apitar as finais do Paulista, né? Quem vai apitar, lógico, ainda não saiu a escala, tudo, mas o que eu acredito é que essa primeira semifinal vai ser apitada, que é a do São Paulo contra o Palmeiras. Eu acredito muito que vai ser o Gandan-San, tá? E o Rafael Klaus apitará a final. Essa é a minha intuição. Comentem aí o que vocês acham, tá? Vou dar meu pitaco sobre os árbitros. Não gosto do Gandan-San e não gosto da Edna. Acho eles péssimos árbitros. Daiane Muniz, eu acho ela uma árbitra que intervém muito quando é árbitra de vídeo, gosta de ficar, né, procurando pelo em ovo, né, quando se trata de VAR. Mas esse último jogo contra o São Paulo, eu achei uma boa arbitragem, deixou o jogo correr, não deu faltinhas, né? Então não acho assim, pelo último jogo que ela apitou, não achei ruim. Achei que ela foi bem nesse Campeonato Paulista, inclusive, tá? O Klaus é um cara que existe controvérsias, né? Tem jogo que ele apita bem, tem jogo que ele apita mal, né? E existe aquela pecha, né, dele quando ele apita ali contra São Paulo e Palmeiras. O São Paulo geralmente não se dá muito bem com ele, né? Então me preocupa um pouco o Rafael Klaus para essas finais, né? Se ele for
o árbitro de São Paulo, de Palmeiras e São Paulo, né? Mas qual que é a minha intuição? O que eu penso que vai ser, né? Eu acho que a Daiane e o Klaus vão apitar as finais. E acho que a Edna apita a semifinal do Corinthians, né? E o Candançan apita a nossa semi, né? Que é a do São Paulo. Eu acredito muito nisso, tá? Ou que pode ser que troque. A Daiane Muniz apite o jogo do Corinthians e Novo Horizontino, né? No caso do Novo Horizontino e Corinthians, e a Edna apite a final, por ser um árbitro um pouco mais experiente, tá? Comentem aí o que vocês acham. Eu acho a Edna péssima, que fique claro aqui, tá bom? Passando para outro ponto, vamos falar aí um pouco sobre a questão da expulsão da Mara e do Douglas Schwartzman, né? Tá ainda nessa questão do Conselho de Ética, né? Fizeram uma representação ali para que os dois sejam expulsos, inclusive do clube, tá? E o que eu acho, né? Eu acho que esse julgamento, essa decisão aí sobre os dois aí tá demorando demais, tá? A gente tem um áudio confesso que o Douglas falou coisas, falou umas barbáries, né? A gente sabe o que aconteceu ali devido ao áudio, tá? Então, assim, acho que tá demorando demais para ser resolvido esse problema, tá? Tá demorando demais para ser resolvido esse problema. Isso já deveria ter sido solucionado. Essa situação já teria ter sido tomada, entendeu? Não pode ficar tanto tempo assim, numa situação que tem um áudio confesso, sem uma medida cabível, tá? Sem uma medida cabível. Essa é a minha visão sobre isso. E eu acho que sim, tem que expulsar sim, tá? Até porque depois do que o Douglas falou, que não sou eu que tô falando, tá no áudio, ele falou assim: a gente fez isso na confiança, né? Fez isso aí para falar o português, claro, é um negócio clandestino. Eu ganhei, você ganhou, todo mundo ganhou. Essa foi a frase que o Douglas usou no áudio. Não tem fora de contexto, entendeu? Então, assim, precisa ser tomada uma medida cabível urgentemente sobre isso. Já deveria ter sido resolvida essa situação e a gente não pode deixar isso cair no esquecimento, igual a questão de 2015, que a gente só relembrou agora, tá? Então é importante a gente estar batendo nessa tecla, tá? Falando bastante disso aí, para que não saia no esquecimento e esse pessoal saia do São Paulo, tá bom? Comentem aí o que vocês acham. Bom, agora partindo pro jogo, né, de quarta-feira contra o Coxa, né? O que vocês acham que o Crespo deveria fazer? Tem que priorizar o brasileiro ou tem que priorizar o Campeonato Paulista, né? Minha opinião é que, assim, eu já tinha falado aqui que eu era a favor do São Paulo não classificar, etc e tal, mas agora classificou e agora você tem um jogo para chegar na final do Paulista, né? Então, assim, cara, sinceramente, eu não vejo outra saída a não ser ir com um time alternativo contra o Curitiba, tá? Até porque eu entendo, assim, é complicado, porque é bom fazer uma gordura agora para quando chegar e todos os times estiverem focados 100% no brasileiro, você tá com uma certa pontuação ali na frente, né? O Coxa tá numa fase ruim, né? Acabou de ser eliminado do Campeonato Paranaense, né? E seria uma boa oportunidade para o São Paulo conseguir 3 pontos fora de casa, tá? Mas assim, o que eu acho, tá? Eu acho que o São Paulo pode ir com um time alternativo, tá? Qual que era o time que eu iria para enfrentar o Coxa, tá? Eu colocaria 3 zagueiros, tá? Colocaria o Rafael no gol. Sabino descansaria, mas eu iria com o Alan Franco, que não vai jogar final de semana, Ferrarese e Arboleda. Nas alas, Wendel, ou pode ser o Ferreirinha, tá? Na outra ala, colocaria o Mike. Na volância, Negruti e Pablo Maia, ou Negruti, poderia ser o Bobadilha também, não teria problema nenhum, tá? Porque contra o Palmeiras eu não colocaria o Bobadilha, tá? Na meia ali, Cauli, e no ataque, Tapia e Luca, ou Tapia e Ferreirinha, depende de como que ele vai querer ir, tá? Então esse seria mais ou menos o meu time que eu enfrentaria o Coxa nessa quarta-feira. Comentem aí o que vocês acham sobre esse time, comentem aí o que vocês fariam para essa rodada. Então esse foi o vídeo de hoje. Comentem aí o que vocês acham, tá bom? Um forte abraço e vamos São Paulo.